Olá pessoal, hoje nós vamos começar a semana 1 do PET 4, né? E o tema da semana do terceiro ano é verdade e validade, né? Isso tem a ver com lógica, mas tem a ver com ideia também, que nós vamos falar hoje, que é de fé e razão em latim, né? O tratado entre fé e razão. Então vamos seguir agora aqui, porque agora é o que nós faremos, né? Eu estou tentando fazer assim as aulas, e vamos seguir, e eu vou explicando para vocês as ideias principais do texto, né? Então vamos lá. Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ou seja, em seu texto, né, sua obra chamada Suma Teológica, que é uma obra composta de 12 volumes, bem grossos, foi escrita aqui entre esse período, ele afirma que a fé e a razão, embora distintas, ou seja, diferentes, não se opõem uma à outra, cabendo à revelação certa primazia e à razão uma subordinação indireta, o que é justificável pela própria razão. Professor, não entendi nada. Então preste atenção. O que ele está querendo dizer aqui é que o Tomás de Aquino diz que a revelação, que revelação? A revelação divina para o homem, ela tem primazia, ou seja, ela tem um privilégio, ela vem primeiro em relação à razão. A razão, então, ela tem uma subordinação, ou seja, ela se encontra num ambiente mais baixo, numa situação mais baixa do que a revelação, certo? Então, o que é justificável pela própria razão quer dizer que a própria razão reconhece que ela é incapaz de reconhecer, ou melhor dizendo, de conhecer assuntos espirituais que só são revelados pela revelação, certo? Portanto, então, o conhecimento humano ele é processado de duas fontes, ele tem duas origens, né? O natural, que é o que procede da capacidade natural da razão humana e cujo resultado é a filosofia, que tem suas leis e métodos próprios, possuindo o caráter de verdadeira ciência. Então, tudo que você chama de razão hoje, né, ele provém do natural, esse natural provém da ciência. E o sobrenatural não procede da razão humana, mas da revelação divina. Muito tranquilo isso aqui, né? Estes dois tipos de conhecimento, o da razão e o da fé, fé é o sobrenatural, né, revelação divina, possuem a mesma origem, que é Deus. Por isto, não pode haver entre eles contradição intrínseca, ou seja, não pode haver contradição entre fé e razão, desde que eles tenham a mesma fonte, que é Deus, pois são apenas modos diferentes de participar numa mesma verdade, sendo evidente para o cristão que as relações entre ambos devem ser de subordinação do conhecimento racional ao obtido pela revelação. O que isso quer dizer? A mesma coisa que está dito aqui, né? Que a revelação ela vem primeiro e é mais importante do que a razão humana direta, certo? Em outras palavras, nós poderíamos dizer que o conhecimento sobrenatural tem primazia, ou seja, tem um privilégio, uma prerrogativa, ele vem primeiro do que o natural, que vem depois. No entanto, ambos, natural e sobrenatural, fé e razão, vêm de uma mesma fonte, que é Deus. Então eles não podem ser contraditórios. Só lembrando você que quando ele fala aqui, que é evidente para o cristão, que aquela pessoa considerada cristã é a que parte de dois fundamentos, né? O primeiro fundamento é que Jesus faz parte da Trindade, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e que ele morreu para salvar-nos para sempre, né? Ele morreu pelos nossos pecados. Se você não admite esses dois aspectos, você não é um cristão. Daí concluímos que o homem é dotado, ou seja, ele tem dois tipos de conhecimento. O sensível, que é alcançado pelos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição, e eles apreendem-se formas concretas, particulares, ou seja, como é que eu sei agora, por exemplo, que essa página aqui é branca, né? Porque através dos meus sentidos, do meu olho, da minha visão, eu aprendi que ela é uma forma
é branca e ela é uma forma concreta e particular, né? É essa forma aqui. E o conhecimento intelectivo, que ele é alcançado somente pela razão, e são apreendidas as formas abstratas e universais, como por exemplo, a bondade, a beleza, a justiça, a ideia de homem, né, o que é o ser humano. A teologia torna-se, neste contexto, a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos, e de suas relações com o homem e com o universo. Como aqui está falando de Deus, né? Isso aqui tinha que estar em letra maiúscula. Sua natureza, seus atributos, suas relações com o homem e com o universo. É o que é a teologia. Este estudo se dará por meio de 2 métodos. O estudo racional, que é elaborado autonomamente pela filosofia, ou seja, ela trata apenas daquele conhecimento que ele chamou aqui em cima de natural, né? Que é o conhecimento natural do ser humano, e o método cristão, que é o resultante da colaboração entre a razão e a fé, ou melhor dizendo, entre a razão e a revelação. A razão humana é um reflexo da própria razão divina. Isso que é a teologia cristã. Portanto, o homem é dotado de conhecimento sensível e de conhecimento intelectivo. Logo, possui sentidos como os animais e inteligência racional, que é a sua característica específica, né? Que quer dizer que nos diferencia dos animais. Entre o corpo e a alma existe uma integração perfeita e interdependente, ou seja, o corpo depende da alma e a alma depende do corpo. Muito bem, eu acho que ficou bem claro, é um texto bem simples, né? Vamos passar então para as atividades. Observe o trecho a seguir, extraído da carta encíclica quer dizer carta mesmo, de João Paulo II, orientando a Igreja Católica acerca da relação entre fé e razão. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos ensinam a filosofia. Olha eu aí. Para que na esteira de uma tradição filosófica perenemente válida, ou seja, uma tradição filosófica que dure para sempre, né, perenemente, tenham a coragem de recuperar as dimensões de autêntica sabedoria e de verdade, inclusive metafísica, do pensamento filosófico. Ou seja, ele está pedindo que a gente tente voltar à verdade e não ser levado por filosofias da moda. Deixem-se interpelar, ou seja, tocar, né, ser tocados pelas exigências que nascem da palavra de Deus e tenham a força de elaborar o seu discurso racional e argumentativo de resposta a tal interpelação. O que ele quer dizer aqui? Que os filósofos devem deixar que a palavra de Deus, e você sabe que a palavra de Deus é Jesus, né? O verbo que se fez carne, e não a Bíblia, né? A palavra de Deus é Jesus. E tenham a força de elaborar o discurso racional e argumentativo, respondendo ao contato que você vai ter e que nasce da palavra de Deus, né? Que nasce através da história de Jesus. E que os filósofos vivam em permanente tensão para a verdade, ou seja, voltados sempre para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Poderão, assim, formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. O que isso quer dizer? Que, baseado no anúncio do Evangelho, os filósofos seriam capazes de formar um modo de comportamento genuíno que a humanidade tanto precisa. A igreja acompanha com atenção, só um parênteses, toda vez que você vê igreja com letra maiúscula se refere à igreja católica, a igreja acompanha com atenção e simpatia as suas investigações. Podem quem, né? Os filósofos, estar seguros do respeito que ela nutre pela justa autonomia de sua ciência, ou seja, pela autonomia da filosofia. De modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia, ou seja, aqueles que creem, né, que creem no Evangelho e que fazem parte do campo da filosofia, assim como eu, para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais seguro e perspicaz com o apoio que recebe da fé. Olha como tem tudo a ver com o texto que a gente acabou de ler de Santo Tomás de Aquino.
A pergunta é, neste trecho da carta do Papa João Paulo II, podemos concluir o quê? Fé e razão, apesar de distintas, não contradizem uma a outra, né? Esse aqui que tá certo, a letra A. A fé advém do próprio Criador, logo a razão nada mais é que um exercício da vaidade humana. Nada disso, a fé também vem do Criador. A fé procede da capacidade natural da razão humana. Já está errado, somente Deus dá a fé. Né? Você só tem fé depois que você pede a Deus para ter fé. Mas para ter fé você precisa acreditar em Deus, então é um paradoxo. A razão tem a função de desvalorizar a fé. Está errado. Pelo contrário, nós vimos aqui no texto do Tomás de Aquino que existe uma resultante colaboração entre a razão e a fé, né? A razão humana é um reflexo da própria razão divina. Muito bem, vamos aqui para a segunda questão, então aqui a letra A está certa, né? Questão 2. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos ensinam filosofia. Então está repetindo o texto do João Paulo II. Que eles vivam em permanente tensão para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Já expliquei. Poderão assim formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. Neste trecho, João Paulo II aponta a urgência de refletirmos sobre o agir humano no mundo e a necessidade de revermos nossos conceitos nas relações humanas. Então, redige um texto avaliando a realidade da humanidade entre os séculos 20 e 21 e por que a urgência de uma reformulação ética se faz tão importante em nossos dias, independente do indivíduo professar ou não uma fé. O que ele está pedindo aqui, né? Você vai fazer um textinho pequeno de 1 parágrafo ou 2 parágrafos, o que dá no máximo 10 linhas, fazendo uma avaliação de como hoje está a relação dos seres humanos entre si, independentemente dele ter uma fé ou não. E como que uma compreensão dessa do estilo de Santo Tomás de Aquino, de que a fé e a revelação divina não se contradizem, pode ajudar a resolver os problemas da nossa atualidade, né? Mesmo que você não tenha uma fé, você tenha só a razão, isso não quer dizer que nós que cremos não podemos conversar, né, entre nós. Então, tenta exercer aí a sua razão. Se você tem fé, peça para Deus te iluminar e escreva aí estes 2 parágrafos, beleza? Então, até a próxima semana e um abraço.